boa tarde, para quem já é boa tarde. O meu nome é Nivaldo Brito, para quem não me conhece. É um prazer estar de volta a falar com vocês através deste vídeo. Já se perguntou qual é o sentido da vida? Muitas pessoas vivem a vida superficialmente e não procuram o sentido dela. De modo que vivem uma vida sem sentido, não é? Vivem só na superfície, não aprofundam nas questões da vida para tentar, então, buscar o sentido da vida. E o resultado para eles é que eles vivem uma vida infeliz, não é? Não têm alegria, muitas vezes uns se suicidam, outros entregam-se a vida aos prazeres, etc, etc. Porquê? Por não terem encontrado realmente o sentido da vida. Agora pergunto a você, meu caro amigo, qual é o sentido da vida? Bem, muitos dizem que a vida não tem sentido. É comer e beber e depois morrer. Será que é mesmo assim? Certamente que não. Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse, persisti em buscar e achareis. Persisti em pedir e dar-se-vos-á. Persisti em bater e abrir-se-á. Então, Jesus Cristo incentivou-nos na busca, não é? Do conhecimento, na busca do sentido da vida. De que todas as coisas têm um sentido. Agora, que é difícil encontrá-la, temos que fazer esforço, como ele disse, persistir, persistência, e acabamos então por encontrá-lo. Não acha? Por isso vamos considerar brevemente um pequeno texto de um escritor chamado Jorge Peixoto Coutinho. É um escritor importante. Ele debruçou sobre este assunto. Ele debruçou sobre este assunto, sobre qual é o sentido da vida. E por isso vamos considerar brevemente esse pequeno trecho, que diz assim: a religião, como resposta humana, em primeiro lugar, como reconhecimento gratuito do ser, identificável como a invocação ou chamamento ao ser. Trata-se de uma certa intuição natural, por mais que apenas vagamente consciencializada e entendida, da contingência radical do ser. De fato, sou, mas não tinha que ser. É como se a pessoa se interrogasse, como fez Leibniz, filósofo. Por que é que existo? E por que existe o mundo em vez de nada existir? Trata-se, no fundo, da busca de sentido para o fato bruto do ser humano se encontrar sendo. A resposta a esta questão radical apresenta-se como reconhecimento de que o ser de que participo não depende de mim. Antes me é dado, ou doado sem que eu tenha contribuído para isso. Dado, pois, ou doado gratuitamente por alguém que me transcende e me chamou ao ser. Este primordial reconhecimento tende a instituir a atitude mais fundamental de toda a verdadeira religião, que é a adoração. Adorar a Deus. Ela é precisamente esse reconhecimento assumido como atitude religiosa. Fim da citação. Pois bem, certamente o amigo ou a amiga dirá: eu não percebi nada, eu não entendi nada do que é que leste. Muito bem, vamos considerar brevemente este parágrafo. Então, ele começa por dizer assim: a religião, como resposta humana, em primeiro lugar, como reconhecimento do dom gratuito de ser, identificável com a invocação ou chamamento ao ser. Ou seja, por que nós somos
religiosos. Okay? Porquê que eu escolhi ser? Porquê que eu sou um cristão? Muitas pessoas costumam dizer, eu não me identifico com a religião. A religião para mim não me diz nada. Como se ser um cristão trata-se de uma escolha. E mais nada. É só uma escolha. Se eu escolher, muito bem. Se não escolher, também está tudo bem. Mas isso é um engano. Porque ser um cristão é uma necessidade e não uma escolha. Tomara a Deus que todos fossem cristãos. Agora, Deus, na sua misericórdia, Ele permite que as pessoas não o sejam. Mas é para o próprio prejuízo delas que eles não o sejam cristãos. Mas ser cristão é uma necessidade. Põe isso na sua cabeça. É uma necessidade e não uma escolha. É uma resposta. Aqui diz que é uma resposta ao reconhecimento gratuito do ser. Ou seja, eu sou. Eu existo. A vida me foi dada gratuitamente. Será que eu escolhi nascer? Não. Foi-me dado. E a vida é tão bom, tão bela, não é? Existir, não é? Apalpar, cheirar, ver, observar, saborear as coisas. É tão bom, não é? Porque antes eu não existia. Não tinha nada disso. A vida é tão boa, não é? Portanto, é um dom gratuito do ser. Então, se nos é dado gratuitamente, temos que mostrar a gratidão por aquele que nos deu. Não é assim? Aquele que nos chamou ao ser. Deus chegou a uma certa altura, Deus, Nivaldo, venha existir. Ele chamou-me para existir. Que maravilha, que maravilha. Não é? Certamente, quando procuramos o sentido da vida, é uma resposta que estamos a dar. A ser cristão é uma resposta que estamos a dar por esse dom gratuito que Deus nos deu. E se nós não fizéssemos isso, estaríamos a ser ingratos para com Ele. Trata-se de uma certa intuição natural, por mais que apenas vagamente consciencializada e entendida da contingência radical do ser. Ou seja, chega uma certa altura na vida do ser humano, ele pensa, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Quem é que me chamou para existir? Então aquela pessoa que não é uma pessoa superficial, aquela pessoa que é uma pessoa que quer mergulhar no oceano da existência e procurar o sentido, então ela se interroga a esse respeito. Não é? De que realmente, eu existo. Portanto, se eu existo, alguém me trouxe à existência. Eu não existo por mim próprio. Não é? Então, a pessoa começa a interrogar essas coisas. E não apenas viver como animais, não é? Que é comer, beber e mais nada, e depois morrer. Reproduzir e morrer. Não, nós não somos animais. Somos seres criados à imagem de Deus. De fato, sou, mas não tinha que ser. Imagina só. Eu sou, eu existo, mas eu não tinha que ser. Eu não tinha que existir. Dá-me um motivo para eu existir. Não há. Não há. Por exemplo, o mar. Bom, o mar de facto é, mas tinha que ser. Porque o mar contribui para o ecossistema do planeta Terra. O mar é indispensável para haver a vida na Terra. Sem o mar, a vida na Terra não seria possível. O mar dá a maior parte do oxigênio que nós respiramos vem do mar. Não é? A chuva é a água do mar que evapora, que condensa e cai na terra. Portanto, de modo que o mar, de facto, é, mas tinha que ser. Para haver vida, o mar tinha que ser. Mas eu não. De facto, eu sou, mas não tinha que ser. Ou seja, se não existisse, não é? A vida continuava a mesma. A vida do planeta, as pessoas, a sociedade, para existir não depende de mim. Ou qualquer outro ser humano. Nós não tínhamos que ser. Mas, de fato, somos. Dá para entender? Não é? Então, porquê que eu existo? Dá-me um motivo para existir. Não há. Eu existo pelo amor de Deus.
pela bondade de Deus. Deus chegou a uma decisão, a uma altura, e disse: Nivaldo, tu vais existir. Não é? Mas ele fez isso por amor, mas ele não tinha que existir. Ele não era obrigado também a fazer isso, não. Foi pelo seu amor. Não é? É como se uma pessoa se interrogasse, como fez Leibniz, um filósofo: por que é que existo? Porque existe o mundo, em vez de nada existir. Portanto, a pessoa que busca o sentido da vida também é aquela pessoa que questiona as coisas. Não é simplesmente viver e está tudo bem, e todo mundo vive, eu vou viver também como todo mundo e não questionar nada. E o conformismo. Vou conformar, a vida é assim e acabou. Não, a vida é assim, eu nem preciso pensar muito. Não é? Não, mas aquela pessoa que quer encontrar o sentido da vida, não é? Tem que então questionar acerca da existência. Não é? Fazer um questionamento. Este é o ser humano realmente que procura o sentido da vida. E não se conforma com a vida superficial que há no mundo, a vida, não é? Onde é que as pessoas procuram o sentido onde ela não está. Trata-se, no fundo, da busca de sentido para o fato bruto do ser humano se encontrar sendo. Bom, eu sou o Nivaldo, eu cresci, fui para a escola, não é? Estudei alguma coisa, aprendi a escrever, a ler, não é? A trabalhar. Pronto, eu estou sendo. Não, e a busca do sentido da vida, não é? É uma consciencialização que a pessoa faz, não é? O fato de ele continuar sendo. O fato de ele continuar a viver a sua vida, a observar, não é? A tirar conclusões, a conhecer coisas, então leva este homem a questionar as coisas, a meditar. Deus nos criou assim. E quem faz isso é saudável, não é? Pela nossa imperfeição, pelo nosso desleixo, digamos assim, é que nós não fazemos isso. Mas uma pessoa saudável, o ser humano saudável, tem que fazer essa questão sobre a sua vida. A resposta a esta questão radical apresenta-se como reconhecimento de que o ser de que participo não depende de mim. Antes me é dado ou doado sem que eu tenha contribuído para isso. Portanto, é uma resposta. Quando nós procuramos o sentido da vida, é uma resposta radical como reconhecimento de que realmente eu existo, mas isso não depende de mim. Então, eu existo como? Bom, certa vez o meu pai e a minha mãe tiveram relações sexuais e eu nasci dali. Vem daí. Mas dependeu de mim? Não, claro que não. Será que eu combinei com a minha mãe e com o meu pai? Olha, vocês vão ter relações sexuais e no dia 22 de novembro eu vou nascer. Combinei isso com eles? Claro que não. Existir, o fato de eu ter vindo à existência, não depende de mim. Eu não contribuí em nada para isso. De modo que foi uma coisa dada gratuitamente. Não é? Dado, pois, ou doado gratuitamente por alguém que me transcende e me chamou ao ser. Dado por Deus, Deus me chamou ao ser, a existir. De modo que este é um reconhecimento disto. Não é? Este primordial reconhecimento tende a instituir a atitude mais fundamental de toda a verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que procura o sentido da vida, que é adorar a Deus. Este é o verdadeiro sentido da vida. Por isso que espero que continue a meditar realmente de que a vida tem sentido.